primeira parte, Ingrina reúne 5 poemas e já abre o livro com uma espécie de nascimento do olhar. Aqui aparecem a praia, o sol, o perfume do orégano, a pedra, a cal, o mar, os promontórios, a luz branca. É como se Sofia começasse sua geografia pela experiência mais elementar e luminosa do mundo. O espaço não é só cenário, ele é vivido com intensidade física e quase sagrada. O título da parte, ligado a um lugar concreto, uma praia situada na zona de Sagres, no Algarve, em Portugal, mostra bem isso. A geografia do livro começa no chão, na praia, no corpo diante da paisagem, no reencontro entre ser humano e natureza. A segunda parte, Procelária, traz 8 poemas e muda bastante o clima. Se antes predominava a claridade do começo, agora surge o confronto com a violência, com a corrupção, com a cidade degradada, com a opressão histórica e política. O poema que dá nome à sessão apresenta a ave marinha que voa em meio à tempestade. E essa imagem funciona como um símbolo da própria poesia, firme no meio do risco, resistente em tempos difíceis. Não por acaso, nessa parte aparecem poemas como Cidade dos Outros, Esta Gente e Túmulo de Lorca. Esses poemas tornam a geografia do livro também social e ética. Sofia mostra que mapear o mundo não é só contemplar a beleza, é também enxergar a injustiça e tomar posição diante dela. Na terceira parte, A Noite e a Casa, com 7 poemas, a viagem se recolhe para dentro. Depois do mar, da cidade e da tempestade, a poesia entra no espaço da casa, do silêncio, da espera, da escuta. Mas não é uma casa banal, é uma casa quase metafísica. Um lugar onde o ser tenta se reunir, onde a noite organiza o silêncio e onde cada objeto parece carregado de presença. Aqui, a geografia deixa de ser apenas paisagem aberta e vira interioridade. A casa se transforma em um território de atenção, de suspensão, de meditação. É como se Sofia nos dissesse que também existe uma cartografia do íntimo. A quarta parte, Dual, é a mais extensa do livro, com 19 poemas. E isso já é revelador. O próprio título sugere tensão, divisão, conflito, duplicidade. Nessa seção, aparecem com força temas como amor, ausência, memória, vazio, deserto, quarto, espelho, tempo e perda. É uma parte em que o sujeito poético parece viver mais intensamente a experiência da fratura entre presença e ausência, desejo e ruína, unidade e separação. Se nas primeiras partes havia uma ligação mais imediata com o mundo exterior, aqui o livro entra numa zona mais complexa, mais problemática, mais dilacerada. A palavra dual resume bem esse movimento, porque a geografia agora é a de um ser dividido que tenta encontrar forma e clareza em meio ao desencontro. A quinta parte, Mediterrâneo, com 13 poemas, é uma das mais importantes para entender a imaginação poética de Sofia. A Grécia, o mundo clássico, os deuses, as ruínas, os templos, o mar Mediterrâneo e a luz do sul aparecem com força enorme. Mas essa parte não é só um passeio cultural pela antiguidade. O Mediterrâneo, em Sofia, é quase uma ideia de civilização, de medida, de forma, de claridade, de harmonia possível entre o humano e o mundo. Ao mesmo tempo, também aparece a consciência da perda. Os deuses se apagaram, a unidade antiga foi rompida e o ser moderno vive a nostalgia
dessa inteireza. Por isso, essa seção é central na geografia do livro. Ela localiza uma pátria espiritual da poeta, um lugar onde beleza, mito, história e pensamento se cruzam. A sexta parte, Brasil ou Do Outro Lado do Mar, reúne 4 poemas e amplia a cartografia do livro para o espaço atlântico. O Brasil aparece como território de descoberta, de reencontro, de língua viva, de imaginação renovada. É muito interessante perceber como, depois do Mediterrâneo, o livro se abre para o outro lado do oceano, como se a geografia da autora deixasse de ser apenas europeia e passasse a incluir também uma espécie de fraternidade luso-brasileira. Poemas como Descobrimento, Brasília e Poema de Helena Lanari mostram que o Brasil é lido tanto como paisagem quanto como linguagem. Sofia se encanta com a arquitetura, com a força das formas, com a sonoridade do português do Brasil. Aqui, geografia também significa travessia, encontro e expansão. Por fim, a sétima parte, no poema, fecha o livro com 4 poemas e funciona quase como uma chave final de leitura. Depois de percorrer praias, cidades, casas, desertos, ruínas, deuses e continentes, Sofia entra no próprio coração da escrita. É como se, no final da viagem, ela nos revelasse que todos esses lugares também conduziam a um lugar decisivo, o poema. Essa seção é metapoética, isso é, ela fala da própria poesia, da escolha das palavras, da relação entre realidade e linguagem, da tarefa difícil de escrever num mundo fragmentado. O fechamento é muito inteligente, porque mostra que a verdadeira geografia do livro sempre foi dupla: uma geografia do mundo e uma geografia da linguagem. Se a gente olhar o conjunto, vê que o livro tem 60 poemas distribuídos de forma muito significativa. Não é uma sequência aleatória. Há um percurso. Começa na experiência luminosa e sensorial do espaço, passa pela tempestade histórica e moral, recolhe-se à casa e ao silêncio, mergulha na dualidade interior, reencontra no Mediterrâneo uma paisagem de plenitude e perda, atravessa o mar até o Brasil e, no fim, chega ao poema, como lugar último da organização da experiência. Em outras palavras, o título Geografia faz sentido porque o livro inteiro é uma tentativa de localizar o ser humano no mundo e de localizar o mundo dentro da poesia. Para o vestibular, vale muito guardar esta ideia. Em Sofia, geografia não é só um lugar físico, é também memória, cultura, mito, linguagem, ética e busca de sentido. O livro parece dizer o tempo todo que viver é habitar espaços, mas também mapeá-los, senti-los, pensá-los e transformá-los em palavra. E talvez seja justamente por isso que essa obra impressiona tanto, porque ela nos faz perceber que um mapa pode ser também um poema, e que um poema pode ser a forma mais intensa de conhecer o mundo. Na sequência dessa análise, nós vamos analisar de forma mais completa e profunda um ou dois poemas de cada uma dessas 7 partes. Vamos nessa?